O amadurecimento começa quando você tem a capacidade de ser mais forte que a sua vontade. Quando você ainda é criança ou adolescente, você é preso a uma coisa chamada desejo, como um escravo daquilo que você tem vontade de fazer. Tenho vontade de falar, vou lá e falo. Tenho vontade de comer, vou lá e como. Tudo é guiado por uma força chamada vontade. O processo de amadurecimento inclui um treinamento mental, espiritual, um treinamento que te fortalece para se tornar mais forte do que essa vontade. Eu sei que eu combinei que eu iria para a academia todo dia, mas hoje eu não vou porque eu não estou com vontade. Eu sei que eu combinei comigo mesma que eu iria ler 10 páginas do livro todo dia. Ah, mas hoje eu estou tão cansada. Hoje eu não vou, não estou com vontade. Eu sei que eu combinei comigo mesma que eu iria ficar uma semana sem comer açúcar. Mas hoje estou com tanta vontade de um docinho. De novo, se você ainda vive guiado pelas suas vontades, você é imaturo. Essa é a verdade nua e crua. O adulto tem a capacidade de olhar para a vida, organizar no longo prazo aquilo que ele está construindo. O adulto consegue usar a razão acima da emoção. O adulto consegue olhar para a vontade e dizer: eu não preciso de você. O adulto tem a capacidade de fazer o que precisa ser feito, independente da vontade. O adulto está disposto a lidar com o desconforto no curto prazo para colher benefícios no longo prazo. É por isso também que a felicidade não pode ser confundida com prazer, porque o caminho até a felicidade, na maior parte do tempo, envolve justamente dor, sofrimento, desconforto, cansaço, trabalho. A felicidade, afinal, é uma construção. E como que se constrói qualquer coisa? Com músculo, com força, com fortalecimento. E todo mundo sabe que o processo de fortalecimento precisa de rompimento, precisa de dor. Então, se você deseja ser um pouco mais maduro na sua vida, primeiro passo: treine, treine e treine até que você seja naturalmente mais forte do que a sua vontade. Quando você puder bater no peito, falar assim: eu te garanto que eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu te prometo, para você mesmo ou para pessoas que dependem de você, eu te prometo, te dou a minha palavra com 100% de certeza que eu vou fazer o que tem que ser feito, independente do que possa acontecer. Parabéns. Nesse segundo, você amadureceu. Você se tornou um adulto. Quando você é adolescente, você tem problemas. Mas quando você é adulto, o que você tem se chama irresponsabilidades. Por quê? Quando você ainda é criança, você não tem o domínio das suas capacidades, você depende dos cuidados de um adulto. Você tem esse direito de culpar os outros pelo que te falta. Então a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é da minha professora, é da minha babá, é da minha avó, do meu avô, é da minha casa, da minha cidade. A culpa sempre é de alguém. A partir do momento em que você cresce, você perde o direito de culpar, porque um adulto não é mais uma vítima das circunstâncias da vida. O adulto tem plena capacidade de dominar a si mesmo. É claro que esse autocontrole não é dado a você como mágica, mas o adulto já sabe ou já deveria saber que autocontrole é uma habilidade treinável e que existe um conjunto de coisas que você pode fazer para conseguir esse autocontrole, assumir o controle da sua vida. Quando você é criança, você pode culpar os outros. Quando você é adulto, a culpa é somente sua. Todo problema que você tem, junto com ele tem uma solução. E o adulto sabe disso. Uma criança fica doente e fica esperando que o cuidador vá cuidá-la, dar remédios, levar ao médico. Se o adulto fica doente, ele mesmo já sabe qual é o protocolo do que ele precisa fazer. É por isso que um adulto não tem problemas, tem irresponsabilidades. Porque se um adulto está bloqueado na vida por um problema que é dele, a culpa é 100% dele de não estar resolvendo ou buscando resolver esse problema. Não é tão difícil assim. O adulto tem dor de cabeça? Vai na farmácia, compra um remédio.
O adulto está acima do peso? Ele vai buscar nutricionista, academia. O adulto tem problemas, dificuldades na mente? Ele vai buscar uma terapia. Quando você é criança, você tem o direito de falar assim: ai, eu não sabia. Ai, desculpa, eu esqueci. Ai, eu fiz isso sem querer. Eu não vi. Porque a criança ainda é uma criança. Mas um adulto que fala que deixou de fazer alguma coisa porque esqueceu é pura e simplesmente falta de organização, falta de comprometimento, falta de responsabilidade. Se um adulto tenta se fazer de vítima para você, ele está pedindo licença para ser incompetente. E aí ninguém vai querer estar perto dessa pessoa. O adulto que tenta usar as desculpas de uma criança, das duas, uma. Ou ele tem algum tipo de problema, algum tipo de atraso cognitivo, mental, que apesar da idade, ele ainda funciona aqui dentro como criança. Então tem que ser tratado. Ou ele está fingindo, está tentando inventar uma desculpa para enganar você. Então tenha bem claro se você é esse tipo de pessoa. Pare de mentir para si mesmo e para os outros e tome as rédeas da sua vida. E se você convive com esse tipo de pessoa, se afaste o mais rápido possível. O adulto não tem mais o direito de se comportar como criança, porque o adulto tem muito mais direitos que a criança não tem, muito mais responsabilidades que a criança não tem. É por isso que essa frase não pode sair da sua cabeça. Uma criança tem problemas, precisa de ajuda, depende dos outros. Um adulto não tem problemas, tem irresponsabilidades que dependem somente dele para consertar e que se ele não consertou é porque ele não quis, ou porque ele não acha que é importante o suficiente, ou porque ele acha que os outros têm obrigação de suportar a incompetência dele. O amadurecimento implica a capacidade de calar a boca de todo mundo. O amadurecimento implica a capacidade de calar a voz dos outros dentro de você. Essa voz da opinião alheia. O pai, a mãe, a família, os amigos, o cônjuge, a mídia, o vizinho, todo mundo que está sempre pronto para dar uma opinião sobre a sua vida, para criticar as suas decisões, para julgar você, debochar de você. E quando você ainda é uma criança ou um adolescente, você acaba escutando o volume da voz dos outros muito mais alto do que a sua própria voz. E você tem essa ingenuidade de que a voz dos outros importa alguma coisa para você. O adulto já entendeu por experiência própria que não importa o que os outros falem, falar é muito fácil. Quem vai estar vivendo as consequências das suas decisões é você e somente você. Os outros podem falar que você está escolhendo uma pessoa errada para sua vida, mas quem vai lidar com arrependimento, com a dor, é só você. As pessoas, os outros, podem falar que o seu trabalho é isso, é aquilo, mas quem vai estar lidando com todo dia acordar cedo de manhã e cumprir as suas funções é você e somente você. Críticas e elogios não tem mais tanto peso quando você já amadureceu, porque amadurecimento implica saber quem você é. Você consegue escolher a sua vida, escolher quais serão os princípios norteadores das suas decisões. Amadurecimento implica assumir a responsabilidade. Se eu tenho uma dúvida, se eu sou adulto já, eu mesmo vou atrás de estudar sobre isso. Eu mesmo vou atrás de experimentar, de fazer testes e de entender o que eu acho, o que eu gosto, como eu me sinto. Basicamente, o amadurecimento significa calar a boca dos outros, abaixar o volume da voz dos outros para o silencioso e aumentar ao máximo o volume da sua própria voz. A principal característica do amadurecimento se resume em uma frase: a vida é como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. A quantidade de tempo que a gente perde até entender isso. Na adolescência, a gente acha que é invencível, imbatível e que a sociedade não faz sentido e que eu me recuso a viver do jeito que vocês querem que eu viva, eu vou criar meu próprio mundo com as minhas próprias regras e tudo vai dar certo.
E aí você tenta. Você tenta ser o diferentão, você tenta se rebelar contra o sistema, e aí você grita, chora, esperneia, até que você percebe que isso não está te levando a lugar nenhum, não está mudando nada, tudo continua como é, e a única pessoa que está sofrendo com isso tudo é você. Eu demorei tanto para entender que se eu quero fazer alguma diferença contra o sistema, primeiro eu preciso vencer o sistema. Primeiro eu preciso aprender exatamente como o jogo funciona. Eu preciso ficar muito boa em jogar dentro das regras. E aí depois que eu ganho, depois que eu construo algum tipo de poder aqui dentro, é aí que você começa a fazer a sua revolução. Mudar o mundo exige planejamento, estratégia, paciência. Eu concordo com você que aqui está tudo errado. As regras não fazem sentido, a sociedade é feita de um bando de gente hipócrita. Essas regras da sociedade vão tentar te aprisionar, te limitar, te diminuir o tempo inteiro. Eu odeio isso. Mas eu preciso que você entenda que você só vai conseguir modificar isso depois que você vence esse sistema. Senão, a sua revolta não faz diferença nenhuma, não muda nada. Então, para de perder tempo se revoltando. Pensa no longo prazo. Seja mais inteligente, seja mais racional e menos emocional. Cria um plano para a sua vida de longo prazo. Porque não vai adiantar nada você colocar agora todos os seus planos maravilhosos, todas as ideias malucas e revolucionárias e lindas e libertárias que você tem, você não vai conseguir colocar em prática se você ainda não conseguiu o sucesso, o dinheiro, a reputação, o suporte, os contatos, círculo social, a família, a beleza, a eloquência, a oratória, tudo o que é preciso para que eles ouçam você, respeitem você. Então eu quero que você seja menos impulsivo e menos imediatista, um pouco mais maduro, um pouco mais inteligente. Primeiro a gente tem que ficar mestre em dominar o funcionamento do sistema. Ah, é isso que vocês querem? Então é isso que vocês terão. Ah, é esse tipo de comportamento que eu preciso ter para ter sucesso aqui? Tá, então eu vou seguir. Mas, lá na frente, o foco continua. Primeiro você vence o sistema e depois a gente se une com o poder para mudar tudo isso aqui. Amadurecimento implica no entendimento de que todo extremo é burro. Uma pessoa madura usa muito mais a palavra depende. Depende do contexto, depende da pessoa, depende do dia, depende da situação. Quem usa a palavra depende demonstra amadurecimento. Quem está ainda preso nos extremos, o que são extremos? Eu odeio todo mundo. Nesse mundo só existe maldade. Todo homem trai. Nenhum homem presta. Toda mulher é interesseira. Toda mulher é dramática. Sabe esses extremos? Tudo, nada, sempre, nunca. Essa reação muito exagerada, essa visão muito apaixonada da realidade. Quem ainda está preso nisso está mostrando, confessando a sua imaturidade. Quanto mais experiência você adquire com você mesmo, com o mundo ao seu redor, você entende que é sempre depende, que as regras geralmente têm exceção, de que os clichês geralmente existem por um motivo. Você troca o sempre por geralmente. Você troca o é isso por parece que é isso. E esse amadurecimento não depende de idade, depende de autoconhecimento, depende de autoestudo. Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, está vivendo pela sorte, está vivendo no modo aleatório, no modo deixa a vida me levar, acreditando ainda em mágica, acreditando que tudo se resolve num passe de mágica, pílula mágica, acreditando que alguma coisa mágica vai acontecer e vai resolver todos os seus problemas. Quem já amadureceu entende que as mudanças exigem esforço, as mudanças acontecem de forma gradual, é lento, vai doer, vai ser cansativo. Tem um pouco de sorte, mas a sorte é uma parte muito pequena do processo. Quem já amadureceu, quem vive a vida buscando evolução, buscando se tornar cada dia mais forte, mais inteligente,
Quem vive a vida nesse modo de aluno está amadurecendo e já entendeu que a realidade, por mais chato que isso pareça, por mais monótono que isso pareça, a realidade é um eterno depende. E se você acha que para você isso é muito difícil ou até impossível, participe da minha terapia estoica. A terapia estoica tem base no estoicismo. É uma corrente filosófica da Grécia Antiga que tem como base a racionalização das emoções, o amadurecimento, o autocontrole e principalmente o fortalecimento de corpo, mente e espírito. Na terapia estoica, eu reuni todo o meu trabalho, todo o meu acompanhamento como terapeuta. As minhas terapias em vídeo, eu vou estar fazendo junto com você o passo a passo de exercícios de fortalecimento da mente. Nosso grupo de acompanhamento por WhatsApp, os 10 diários de autoconhecimento para você imprimir e escrever, as práticas de yoga e meditação e ainda, o principal, quem se inscrever até o dia 10 de junho também terá incluso uma sessão de terapia comigo, individual e gratuita. Espero você na terapia estoica.